Nossa história começa silenciosamente dentro de um dos maiores hospitais psiquiátricos de Waxia, um lugar onde pacientes estranhos e ideias ainda mais estranhas costumam viver atrás de portas trancadas. Na enfermaria número 666, um paciente em particular está deitado na cama do hospital com fios de cobre bem enrolados pelo corpo. Mesmo com essa cena estranha, ele parece surpreendentemente calmo, quase como se estivesse esperando algo interessante acontecer. Ao lado da cama está seu colega de quarto, um jovem de cabelo claro segurando os fios desencapados nas mãos. Os olhos dele brilham de empolgação e curiosidade enquanto pergunta ao paciente se ele tem algumas últimas palavras antes de começarem esse experimento. O homem na cama responde com calma que tudo deve funcionar exatamente como o livro descreveu. Pelo que ele leu, a eletricidade tem o poder de purificar e curar o corpo, então ele acredita que o processo só vai deixá-lo mais forte. Ao ouvir isso, o colega loiro concorda cheio de entusiasmo e enfia com confiança os fios de cobre diretamente na tomada. Ele observa de perto, ansioso para testemunhar o que acredita ser um momento mágico. No fundo, ele quer confirmar se a teoria estranha escrita naquele livro misterioso é realmente verdadeira. Apenas um segundo depois, uma forte descarga elétrica percorre os fios e atravessa violentamente todo o corpo do paciente, enquanto faíscas estalam ao redor da cama. Pouco depois, alarmes começam a tocar pelos corredores do hospital, enquanto uma fumaça grossa começa a sair lentamente pela porta da enfermaria. A equipe percebe na hora que os dois pacientes problemáticos do quarto 666 causaram confusão mais uma vez. Os médicos correm para o quarto o mais rápido possível. O paciente que estava deitado na cama agora parece miserável, a pele queimada num tom marrom escuro, o cabelo todo frisado em cachos apertados e espuma branca escorrendo lentamente pelo canto da boca. Os paramédicos rapidamente colocam o garoto ferido numa maca e se preparam para levá-lo embora. Mas seu colega de quarto corre atrás deles de repente, gritando que não quer ficar para trás e que precisa saber se o amigo vai sobreviver. Com uma seriedade surpreendente, ele insiste para ir junto também, dizendo que precisa ver o resultado do experimento. Os paramédicos trocam olhares cansados, mas acabam concordando. Eles colocam tanto o paciente ferido quanto o colega determinado dentro da ambulância, planejando também avaliar discretamente o estado mental do segundo garoto durante o caminho. Lá do alto, o diretor do hospital observa tudo em silêncio pela janela do seu escritório, assistindo ao caos lá embaixo com uma expressão calma, porém pensativa. Seu hospital abriga muitas mentes incomuns. Um paciente afirma ser um brilhante astrônomo e insiste que a Terra é na verdade quadrada, dizendo que a crença em um planeta redondo não passa de um delírio coletivo causado por psicopatas não tratados. Outro paciente já foi um famoso professor de medicina que afirma com orgulho ter descoberto um método que permitiria aos homens engravidar. Também há um vidente que vive avisando que o mundo vai acabar em breve e diz que já encontrou o esconderijo perfeito. O diretor Shaw entende que cada paciente ali tem suas próprias obsessões estranhas e interesses incomuns. Até mesmo os dois moradores do quarto 666 não são exceção. Um deles é Levi, um garoto de 19 anos com uma personalidade estranha, e o outro é seu misterioso colega de quarto chamado Jasper. Ninguém realmente sabe a idade exata de Jasper. O que os médicos sabem é que ambos às vezes sofrem episódios violentos em que um impulso incontrolável de matar surge em suas mentes. Depois de algum tempo, os dois garotos finalmente chegam a outro hospital para receber tratamento de emergência. Quando Levi recupera a consciência, ele diz calmamente que tudo aconteceu exatamente como o livro previu. Segundo ele, a eletricidade abriu todos os pontos de energia escondidos dentro do corpo, e ele até teve um vislumbre do fim do universo. Jasper escuta com atenção antes de fazer uma pergunta bem casual, se as visões estranhas de Levi não poderiam ser simplesmente o resultado de ele ter enfiado uma agulha na própria cabeça mais cedo. Levi balança a cabeça e explica que viu um círculo verde misterioso que ninguém mais parece conhecer. Ele também conta a Jasper que algo chamado System despertou dentro dele e até o cumprimentou respeitosamente chamando de Sir. Ao mesmo tempo naquela manhã, bem longe dali, no Monte Taichung, algo extremamente incomum começa a acontecer.
Os animais que vivem na montanha entram em pânico de repente e começam a correr em todas as direções depois de ver uma criatura de fogo assustadora que nenhum deles consegue compreender. Infelizmente, fugir se torna impossível. O monstro em chamas se move com uma velocidade incrível, saltando sobre animais e pessoas na área e espalhando todos violentamente pelo chão. Logo depois, os noticiários relatam que um forte terremoto atingiu o Monte Taishan, e ainda mais chocante, vários monstros de nível 7 teriam aparecido por lá. Muitos civis ficaram feridos, então o governo envia rapidamente equipes de resgate para a montanha. As autoridades também alertam os moradores das cidades próximas para ficarem bem longe da área por segurança. Enquanto isso, a história volta mais uma vez para a sala de cirurgia onde Levi está sendo tratado. Enquanto os cirurgiões se preparam para operá-lo, o misterioso System dentro de Levi anuncia silenciosamente que encontrou um novo hospedeiro e está iniciando seu processo de ativação. No entanto, ele também observa que o hospedeiro parece ter certas irregularidades mentais. Os médicos examinam Levi e relatam que seu corpo havia sido envolvido por fios de cobre conectados à eletricidade, causando queimaduras graves de 2º grau. Surpreendentemente, porém, sua pressão arterial permanece estável e seu pulso está até mais forte que o normal. O cirurgião principal declara calmamente que o paciente deve receber anestesia antes do início da operação. Mas Levi recusa imediatamente, dizendo que se sente completamente bem sem isso. Na mente dele, as queimaduras só aconteceram porque seu corpo estava sendo purificado, então ele diz casualmente para simplesmente cortar o que precisar sem se preocupar muito. Ao ouvir isso, o cirurgião responde irritado, dizendo a Levi que seus ferimentos não foram nenhuma purificação espiritual, mas apenas resultado da própria estupidez dele. Levi insiste teimosamente que não precisa de anestesia. Segundo ele, a dor é uma ferramenta valiosa para fortalecer a mente, e pessoas comuns como médicos jamais entenderiam o poder da sua força de vontade. Ele ainda acrescenta com arrogância que, se insistirem em aplicar anestesia mesmo assim, ele se recusa a pagar pelo tratamento. O cirurgião suspira, percebendo que um paciente vindo de um hospital psiquiátrico provavelmente não tem dinheiro nenhum. Sem discutir mais, ele simplesmente coloca a máscara de anestesia no rosto de Levi e começa o procedimento. Levi tenta se debater e protestar, dizendo que não vai tolerar tal desrespeito, mas a anestesia poderosa rapidamente o domina. Na verdade, Levi sempre foi uma criança estranha. Uma vez, depois de ler sobre uma técnica chamada Iron Head Skill, ele decidiu testá-la batendo na própria cabeça com um martelo enquanto treinava sozinho em casa. Sua mãe, horrorizada, viu toda a cena e imediatamente o levou correndo para um hospital psiquiátrico para avaliação. Os médicos concluíram exatamente o que todos esperavam. Levi foi diagnosticado com um grave transtorno mental de nível 5. Ele não era perigoso para a sociedade, mas representava um sério risco para si mesmo. Algum tempo depois, a cirurgia finalmente termina. O corpo inteiro de Levi está coberto por grossas bandagens, e Jasper fica sentado ao lado da cama observando em silêncio. Assim que Levi acorda, ele vira casualmente para Jasper e pede para ele espetá-lo com a agulha mais algumas vezes. Jasper explica orgulhosamente que recentemente estudou um manual totalmente novo de acupuntura feito especialmente para a condição corporal incomum de Levi. Segundo ele, esta é a versão mais recente e aprimorada, e ele já dominou o que chama de acupuntura de nível universal. Com confiança, ele imediatamente enfia várias agulhas direto nas mãos de Levi. Depois de terminar, Jasper se inclina mais perto do amigo e pergunta casualmente como o corpo dele está se sentindo agora. Levi responde lentamente que consegue ouvir uma voz estranha falando em algum lugar dentro da sua cabeça. No entanto, antes que ele consiga explicar melhor, seus sinais vitais começam a cair de forma alarmante. O funcionário que estava monitorando as máquinas entra em pânico e corre imediatamente, chamando os médicos em voz alta para virem ajudar. O pulso de Levi continua caindo rapidamente, e com os braços ainda cheios de agulhas de acupuntura, os médicos decidem rapidamente levá-lo para a unidade de terapia intensiva. A equipe percebe que essa situação exige a atenção imediata do médico-chefe do hospital. Naquele exato momento, bem no fundo do corpo de Levi,
o The Strongest Man System finalmente é ativado, preparando-se para conceder a ele acesso a um manual supremo de artes marciais conhecido como Thousand Tricks Technique. Enquanto isso, o médico-chefe está descansando em seu escritório depois de terminar uma cirurgia exaustiva que durou a noite inteira. Sentindo muita fome, ele abre a marmita que sua esposa preparou cuidadosamente para ele mais cedo. Mas justamente quando ele dá a primeira mordida, uma enfermeira entra correndo no escritório e o informa com urgência que o paciente problemático se feriu novamente e que ele precisa ir rápido. O rosto do médico se contorce instantaneamente em choque e incredulidade. Frustrado, ele joga a marmita no chão e resmunga irritado. A enfermeira então lembra que o paciente veio de um hospital psiquiátrico e que a instalação deles não é especializada em tratar esse tipo de pessoa. Logo, uma nova manhã chega, e a história mais uma vez volta para o hospital psiquiátrico. A secretária do diretor entra em seu escritório e informa que o administrador do cemitério quer saber quando o corpo do garoto será entregue para o enterro. O diretor Shawn responde calmamente que nenhum corpo será enviado porque o hospital confirmou que Levi ainda está vivo. No entanto, a secretária acrescenta nervosamente que o administrador do cemitério avisou que, se o hospital continuar desperdiçando seu tempo, ele vai se recusar a ajudá-los da próxima vez. Shawn suspira em silêncio e explica que já disse isso muitas vezes, o garoto ainda é jovem demais para ser enterrado. Bem naquele momento, o escritório silencioso foi interrompido pelo toque agudo do telefone do diretor, quebrando o pesado silêncio da sala. Do outro lado da ligação estava ali, o furioso vice-diretor do hospital de emergência. A voz dele estava cheia de raiva enquanto reclamava que o paciente psiquiátrico praticamente estava zombando dele e levando todo mundo ao limite. Ao ouvir os gritos pelo telefone, Shawn virou-se calmamente para seu secretário e pediu em voz baixa que ele saísse da sala, comentando com um suspiro cansado que talvez os preparativos para o enterro ainda fossem mesmo necessários. Lee continuou gritando alto, dizendo que não dormia direito há horas por causa daquele paciente. Ele jurou que no momento em que a operação terminasse, mandaria imediatamente aquele homem problemático de volta para o hospital psiquiátrico. Quando Lee percebeu que Shawn talvez estivesse pedindo para manter o paciente no hospital deles para mais tratamento, o tom dele ficou ainda mais duro, declarando firmemente que nunca concordaria com esse pedido em hipótese nenhuma. Ele ainda disse que, se Shawn sequer mencionasse novamente a ideia de internação, pediria pessoalmente ao cirurgião para acidentalmente cometer um pequeno erro durante o tratamento, fazendo o paciente voltar em uma cadeira de rodas. No momento em que Lee pensou que Shawn estava concordando com ele, ele bateu o punho com força na mesa, deixando uma grande rachadura se espalhar pela superfície de madeira. Depois disso, Lee desligou o telefone abruptamente enquanto murmurava xingamentos. Enquanto isso, a história volta mais uma vez para a sala de cirurgia. Do lado de fora da sala de cirurgia onde Levi estava sendo tratado, Jasper estava deitado em várias cadeiras de espera, olhando para o teto e tentando entender como tudo tinha virado aquele caos de repente. As pessoas que passavam pelo corredor olhavam para ele com expressões confusas. Muitos cochichavam entre si, achando que aquele jovem estranho devia ter algum problema mental. De repente, uma ideia estranha, mas brilhante, passou pela cabeça de Jasper, iluminando seu rosto com empolgação. Sem hesitar, ele pegou um punhado de agulhas de acupuntura e de repente começou a gritar alto, fingindo como se estivesse desmaiando e morrendo ali mesmo no corredor. Enquanto isso, dentro da sala de cirurgia, o cirurgião estava profundamente frustrado por ter sido transferido para aquele lugar. Quando o diretor o designou para aquele hospital, tinha prometido que muitas cirurgias de emergência difíceis aconteceriam ali, permitindo que ele ganhasse experiência valiosa. No começo, o cirurgião não conseguia entender como o diretor poderia saber que tantas operações complexas e imprevisíveis aconteceriam ali. Mas depois de pessoalmente trazer aquele garoto específico de volta da beira da morte 48 vezes diferentes, o cirurgião finalmente entendeu exatamente o que o diretor queria dizer. Pensando nisso agora, o homem mal conseguia segurar as lágrimas de arrependimento por ter aceitado trabalhar naquele hospital incrivelmente problemático. Enquanto isso, dentro da mente de Levi, um misterioso sistema anunciou de repente que ele havia obtido sua primeira melhoria de rank S e agora tinha a opção de trocá-la para desbloquear um novo ponto corporal que aumentaria permanentemente sua resistência física.
No entanto, depois de analisar brevemente a situação, o sistema concluiu que seu hospedeiro tinha uma estabilidade mental questionável e não possuía recursos para escolher adequadamente uma melhoria. Como resultado, o sistema decidiu tomar a decisão automaticamente e aprovou a troca sem esperar pela confirmação de Levi. Logo depois, uma contagem regressiva começou dentro do corpo de Levi enquanto o sistema se preparava para abrir um novo ponto corporal e transformar sua resistência física. Enquanto isso, os canais de notícias continuavam transmitindo atualizações da cena do desastre no Monte Tyson, onde repórteres descreviam o caos que estava acontecendo. De acordo com os relatos, lutadores despertos de vários países já haviam conseguido suprimir os assustadores monstros de sétima classe, mas muitas criaturas ainda estavam vagando livremente, forçando as autoridades a enviar grandes equipes de busca pelas montanhas. Quando a noite chegou, Lee saiu do prédio do hospital e se encostou pesadamente na porta de uma ambulância estacionada ali perto. Soltando um suspiro cansado, ele percebeu que a cirurgia ainda não tinha terminado, e só de pensar em lidar com aquele paciente de novo sua cabeça já começava a doer. Não muito depois, uma enfermeira finalmente saiu pela entrada do hospital enquanto dois atendentes empurravam uma maca atrás dela. Ela anunciou que a operação havia sido concluída com sucesso e que o paciente estava pronto para ser transferido de volta. Ao ouvir isso, Lee imediatamente ordenou que a equipe colocasse o paciente na ambulância sem perder tempo. Em seguida, ele mesmo entrou no banco do motorista e anunciou que iria dirigir pessoalmente para levar o paciente de volta à clínica psiquiátrica. No entanto, a enfermeira rapidamente começou a acenar as mãos nervosamente, explicando que outro paciente do hospital psiquiátrico também havia chegado mais cedo junto com aquele que acabou de passar pela cirurgia. Lee virou lentamente a cabeça em direção a ela, claramente sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Então a enfermeira entregou algo que o cirurgião pediu para ela levar. Era a máscara cirúrgica dele, manchada de sangue fresco, e no meio alguém havia escrito as palavras: "Eu me demito". Enquanto isso, de volta ao hospital psiquiátrico, o diretor Shawn juntou as mãos em silêncio e rezou para todos os deuses que conseguiu lembrar. Com sincero desespero, ele implorou para que aqueles dois pacientes problemáticos não fossem enviados de volta ao hospital dele novamente. Mas a esperança dele não durou muito, porque logo ele ouviu o som inconfundível de um veículo se aproximando do portão do hospital e percebeu imediatamente que suas orações tinham falhado. Shawn saiu para receber Lee e comentou cansado que toda aquela situação estava ficando absurda demais. Ele explicou calmamente que seria extremamente perigoso transportar o paciente imediatamente após a cirurgia, já que as feridas poderiam reabrir. Mesmo sendo próximos como irmãos, ele disse que ainda respeitava a autoridade de Lee e pediu educadamente para manter os pacientes ali por mais um tempo. No momento em que Lee ouviu aquelas palavras, o corpo inteiro dele começou a tremer de irritação. De repente, para o choque de Shawn, Lee caiu de joelhos no chão e implorou para ele como um velho amigo, dizendo que já que eram irmãos, Shawn deveria poupar o hospital dele, porque aqueles dois pacientes já tinham torturado todos os médicos de lá. Shawn ficou ali completamente sem palavras, sem saber como responder, porque ele claramente já não estava seguindo nenhuma regra normal de negociação. Depois de um momento, Lee se levantou lentamente de novo e disse calmamente que Shawn não precisava responder, porque ele já tinha entendido tudo. Sem dizer mais nada, Lee entrou de volta na ambulância, ligou o motor e foi embora, deixando os dois pacientes bem em frente à clínica psiquiátrica. Os atendentes trocaram olhares constrangidos entre si antes de lentamente voltarem os olhos para Shawn, que tinha permanecido em silêncio durante todo aquele encontro estranho. O diretor finalmente se aproximou da maca de Levi e perguntou em voz baixa como ele estava se sentindo depois da cirurgia. Levi respondeu calmamente que estava perfeitamente bem, enquanto Jasper, ao lado dele, sorria animado e acrescentava que também estava se sentindo ótimo. Shawn soltou um longo suspiro de exaustão antes de instruir os atendentes a trazerem as camas do hospital, explicando que os pacientes precisariam ser contidos novamente. Logo os dois garotos foram levados de volta para o quarto 666 e amarrados firmemente às camas com cintos fortes para impedir que se movimentassem livremente. Mesmo assim, Levi permaneceu estranhamente calmo e explicou casualmente que estava cultivando sua força naquele momento.
Ele afirmou que a voz maluca dentro de sua cabeça estava ensinando uma técnica chamada forjamento 1000 vezes e têmpera 100 vezes, que aumentaria drasticamente a resistência de seu corpo. Quando Jasper ouviu essa explicação, ficou extremamente animado, percebendo que o experimento que fizeram antes talvez realmente tivesse dado certo. Levi anunciou com confiança que a rotação da Via Láctea finalmente havia se estabilizado dentro de sua mente e que seu método de cultivo elétrico agora estava totalmente desenvolvido. Os dois garotos olharam um para o outro e sorriram felizes, decidindo que no dia seguinte deveriam repetir o experimento anterior usando novamente o método de treino com martelada no peito. Naquele momento, Shawn e vários atendentes estavam quietamente do lado de fora da porta trancada do quarto 666. Pela pequena janela, o diretor observava cuidadosamente os pacientes e ficou um pouco surpreso ao perceber que, dessa vez, os dois garotos estavam estranhamente quietos. Os atendentes continuavam tensos, porque sabiam que aquela calma era estranha, mas ao mesmo tempo torciam em segredo para que aquela paz durasse o máximo possível. Quando Shawn teve certeza de que nada perigoso estava acontecendo, ele lentamente se afastou da porta e voltou caminhando em direção ao seu escritório. Mais tarde naquela noite, longe do hospital, uma jovem caminhava sozinha por uma rua silenciosa entre fileiras de casas. Ela estava completamente focada na tela do celular e não percebeu os ruídos fracos e inquietantes que se aproximavam lentamente por trás dela. Mas quando finalmente se virou, ela congelou de terror ao ver uma criatura gigantesca diante dela, com enormes orelhas se erguendo bem acima de sua cabeça. A garota soltou um grito de pavor enquanto o celular escorregava de suas mãos trêmulas e batia no chão. A última coisa que ela viu em sua vida foi a criatura abrindo uma boca gigantesca cheia de longas presas afiadas como navalhas. Enquanto isso, a história volta mais uma vez para o quarto 666, onde a luz da manhã já começa a entrar pela janela. Enquanto Jasper ainda dormia profundamente, Levi estava acordado sem nada para fazer. Ao se mexer um pouco, ele percebeu as grossas bandagens enroladas na própria cabeça. No momento em que seus olhos focaram nelas, começaram a surgir pequenos estalos, como se o tecido já não aguentasse mais a pressão por baixo. Logo depois, todas as tiras que prendiam seu corpo se romperam uma após a outra, quebrando em pequenos pedaços. Levi ficou completamente livre, e completamente nu, mas o mais importante é que finalmente podia mover o corpo sem nenhuma restrição. Sem perder tempo, ele foi até onde Jasper estava dormindo e o acordou com cuidado. Então Levi passou a mão casualmente pelas tiras que prendiam o amigo, e assim como antes, elas estalaram e se quebraram na hora. Jasper se sentou confuso, mas o que realmente o surpreendeu foi a barriga de Levi. Ela estava muito mais lisa e definida do que antes. Quando ele cutucou por curiosidade, percebeu que estava extremamente dura, quase como aço sólido. Levi explicou com calma que aquilo era apenas um dos resultados naturais do seu recente cultivo. Ao mesmo tempo, no corredor silencioso da clínica, um eletricista trabalhava sozinho consertando alguns fios na parede. De repente, ele notou uma sombra estranha surgindo lentamente na parede à sua frente, se estendendo de um jeito bem inquietante. O homem tremeu de medo, lembrando imediatamente das notícias recentes sobre monstros fugitivos vagando pela cidade. Mas quando ele se virou nervoso para ver de onde vinha a sombra, percebeu que alguém estava parado bem atrás dele. Era Jasper. O eletricista soltou um longo suspiro de alívio ao perceber que não era um monstro, era só um ser humano. Mas logo um pensamento preocupante surgiu na cabeça dele. Durante os treinamentos de segurança do hospital sobre pacientes psiquiátricos perigosos, os funcionários foram avisados repetidamente que os pacientes do quarto 666 estavam entre os mais perigosos de toda a instituição, talvez até mais fortes que alguns lutadores despertos dos departamentos especiais do governo. E além daqueles dois, supostamente ainda existiam várias outras criaturas estranhas de diferentes níveis de ameaça andando pelo mundo. Quando Jasper acenou casualmente para ele com um sorriso amigável, o eletricista finalmente percebeu quem aquele homem era, o infame paciente do quarto 666. Enquanto o trabalhador tremia de medo, Jasper se aproximou calmamente, estendeu a mão e pegou o martelo do eletricista sem esforço nenhum.
Sem dizer mais nada, Jasper simplesmente se virou e desapareceu silenciosamente pelo corredor. O eletricista soltou um suspiro trêmulo de alívio, agradecido por nada terrível ter acontecido com ele, embora não conseguisse evitar pensar que trabalhar naquele lugar estava ficando perigoso demais. Mas quando ele olhou novamente para sua caixa de ferramentas, percebeu algo alarmante: seu martelo tinha sumido. Logo depois dessa descoberta, ele ouviu um som pesado e estranho vindo de um dos quartos próximos do hospital. A curiosidade misturada com nervosismo o empurrou para frente. Devagar, ele se aproximou da porta e espiou com cuidado pela pequena janela de vidro para ver o que estava acontecendo. Dentro do quarto, ele viu um jovem loiro levantando um martelo bem alto e golpeando outro homem que estava imóvel na cama. O rosto do eletricista se contorceu em puro horror ao assistir aquela cena diante dos próprios olhos. Naquele exato momento, Jasper virou a cabeça em direção à porta e encarou diretamente a janela, deixando claro em silêncio que sabia que alguém tinha visto tudo. O eletricista entrou em pânico e imediatamente saiu correndo pelo corredor gritando que um psicopata tinha acabado de matar alguém na ala 666. Enquanto isso, dentro da mente de Levi, o sistema anunciou calmamente que ele havia concluído com sucesso o aprimoramento máximo disponível no rank D. O sistema informou que agora ele podia trocar esse aprimoramento para fortalecer uma parte específica do corpo. Porém, como o hospedeiro mais uma vez não tomou nenhuma decisão, o sistema escolheu automaticamente a opção mais adequada: seus braços. Quando o eletricista aterrorizado finalmente encontrou alguns enfermeiros, eles imediatamente o seguraram pelos braços, quase sem prestar atenção na explicação desesperada de que havia assassinos dentro daquele quarto. Ele insistia que o quarto estava cheio de sangue e que algo terrível tinha acontecido. Ao ouvir isso, o diretor Shawn decidiu verificar a situação pessoalmente. Mas quando todos entraram no quarto juntos, encontraram tudo limpo e completamente tranquilo. Levi e Jasper estavam sentados ali, ilesos, bebendo tranquilamente como se nada estranho tivesse acontecido. Shawn franziu levemente a testa e perguntou o que exatamente eles estavam fazendo, e os dois pacientes responderam calmamente que estavam apenas bebendo coque e Sprite. Ao ouvir aquilo, o diretor ficou totalmente confuso, sem saber como reagir diante de uma cena tão estranhamente tranquila. Depois de um momento, ele forçou um sorriso educado e se virou para o eletricista, dizendo gentilmente que não houve assassinato nem sangue, ele devia ter imaginado coisas. Mas o trabalhador insistiu teimosamente que tinha visto tudo com os próprios olhos e que não podia mais continuar trabalhando ali. Tudo o que queria agora era seu martelo de volta para poder ir embora imediatamente. Shawn então se virou lentamente para os dois pacientes e ordenou firmemente que devolvessem o martelo imediatamente. Levi simplesmente piscou e fingiu não ter a menor ideia do que o diretor estava falando. O diretor estreitou os olhos e apontou diretamente para um volume suspeito nas calças de Levi. Com uma expressão inocente, Levi enfiou a mão nas calças e tirou casualmente o martelo desaparecido. Shawn pediu cuidadosamente que ele colocasse a ferramenta no chão para que pudesse pegá-la com segurança. O diretor estava extremamente nervoso, porque nunca sabia que tipo de comportamento imprevisível esses pacientes poderiam ter. No fundo, ele só esperava que cooperassem pacificamente. Enquanto isso, enfermeiras e atendentes assistiam de perto admirando o diretor, cochichando que ele era incrivelmente corajoso por lidar pessoalmente com pacientes tão perigosos. Com a mão levemente trêmula, Shawn estendeu o braço devagar e pegou o martelo de Levi com cuidado. A equipe imediatamente começou a aplaudir, dizendo que nenhum deles teria coragem suficiente para tentar algo tão arriscado. Shawn então entregou calmamente o martelo de volta ao eletricista, dizendo que não era nada sério e que ele não precisava mais ter medo. Mas quando o eletricista olhou bem para o rosto do diretor, percebeu que estava completamente coberto de suor, e o próprio Shawn estava visivelmente tremendo. Mais tarde naquela noite, os pacientes do hospital psiquiátrico se reuniram no refeitório como de costume para jantar enquanto assistiam ao noticiário da noite. Uma repórter apareceu na televisão anunciando que os ataques de monstros fugitivos estavam ficando cada vez mais frequentes, forçando as autoridades a enviar mais recursos para capturá-los ou eliminá-los. Um paciente de repente afirmou que a repórter na tela era sua esposa, enquanto outro insistia em voz alta que ela era, na verdade, sua filha.
Depois de discutirem por um momento, os dois homens de repente se abraçaram chorando de alegria, comemorando que finalmente tinham se reunido como família. Jasper apontou para a televisão e perguntou casualmente a Levi se ele conhecia a mulher que estava sendo entrevistada. Levi respondeu calmamente que a repórter era, na verdade, sua namorada. Jasper coçou o queixo pensativo por um momento, depois assentiu seriamente e disse que acreditava nele. Enquanto isso, a cena muda para um apartamento onde vivem alguns lutadores despertos. Uma garota loira animada anunciou feliz que seu ranking de combate finalmente subiu para nível 2. O nome dela era Selena, uma curandeira de 16 anos da Medical Academy. Animada com a promoção, ela explicou que o time agora tinha 4 lutadores de segundo rank, o que tornava fácil derrotar um monstro de segundo rank. Os companheiros sugeriram que deveriam realizar a operação em segredo, sem avisar muitas pessoas. Um dos garotos declarou com confiança que encontrariam o monstro, o eliminariam rapidamente e voltariam com provas antes que qualquer pessoa sequer percebesse. Selena concordou animada, dizendo que, como orgulhosos graduados da Academia Superior, eles não podiam deixar as forças especiais da cidade serem menosprezadas. Enquanto isso, de volta ao refeitório do hospital psiquiátrico, o noticiário da televisão mencionou que hoje era sábado, dia 29 de fevereiro. Jasper franziu a testa confuso, se perguntando como poderia ser 29 de fevereiro se ele tinha certeza de que hoje era 7 de março. Levi sugeriu casualmente que o relógio de Jasper devia estar quebrado, mas Jasper protestou rapidamente dizendo que tinha pago dezenas de milhões por aquele relógio. Nesse momento, outro paciente se aproximou lentamente deles e perguntou educadamente se poderia dar uma olhada mais de perto naquele relógio caro. O homem examinou o relógio com atenção por um momento, girando levemente o pulso de Jasper sob a luz. Depois de pensar um pouco, ele explicou calmamente que o horário estava um pouco errado. Mesmo assim, com um sorriso tranquilo, garantiu que não era nada sério. Segundo ele, o problema podia ser resolvido rapidinho. Ele ainda acrescentou com orgulho que sempre oferecia um serviço de pós-venda confiável, então Jasper não precisava se preocupar nem um pouco. O homem continuou falando com ainda mais confiança, explicando que Jasper tinha comprado um relógio que valia dezenas de milhões. Por causa disso, Jasper era considerado um dos clientes VIP mais importantes deles. Ele enfatizou que clientes assim mereciam um tratamento especial. Se Jasper tivesse qualquer problema com o relógio, a loja faria o reparo completamente de graça, sem nenhuma pergunta. Depois de fazer essa promessa, o homem pegou uma caneta marcadora e se inclinou para perto. Com movimentos rápidos e confiantes, ele literalmente desenhou o formato de um relógio novo diretamente no pulso de Jasper. Quando terminou o desenho, deu um passo para trás e pediu para Jasper dar uma olhada, perguntando se estava tudo certo e se ele estava satisfeito com o ajuste. Jasper olhou para o próprio pulso e não conseguiu esconder a empolgação no rosto. Seus olhos brilharam de felicidade enquanto ele admirava o relógio desenhado ali. Com um tom animado, ele disse que gostou muito e que estava bastante satisfeito com o resultado, quase como se tivesse recebido algo realmente valioso. Mas no momento em que voltaram para a enfermaria do hospital, o humor de Jasper mudou completamente. O sorriso desapareceu e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Ele finalmente percebeu que tinha sido enganado. Entre soluços, explicou que o relógio caro na verdade não passava de uma falsificação bem convincente. Pior ainda, ele tinha quebrado quase imediatamente depois que recebeu. Vendo Jasper tão abatido, Levi caminhou silenciosamente até ele. Pegou uma caixinha de leite de soja de uma caixa próxima e entregou para Jasper com cuidado. Com um tom calmo e tranquilizador, Levi disse que beber algo doce talvez ajudasse a melhorar um pouco o humor dele. Jasper pegou a bebida e olhou para ela com curiosidade. Depois de provar, anunciou feliz que aquilo na verdade era uma caixinha de Sprite e que estava incrivelmente gostoso. Então, baixando um pouco a voz, acrescentou que a voz estranha dentro da cabeça dele tinha começado a falar de novo, como antes. Curioso com o que estava acontecendo, Jasper virou para o companheiro e perguntou o que o sistema dele estava dizendo. Naquele exato momento, a contagem regressiva que vinha correndo ao fundo finalmente chegou ao fim. Sem nenhum aviso, Levi de repente sentiu o mundo ao redor começar a ficar borrado.
Tudo diante dos seus olhos parecia girar e se distorcer. A voz do sistema informou calmamente que, como a contagem regressiva havia terminado, a transição para outro local estava em andamento. Ao mesmo tempo, o fluxo do tempo neste mundo estava sendo completamente congelado. O sistema então explicou as condições para Levi voltar. Se quisesse retornar, primeiro teria que completar uma missão especial. A tarefa era ajudar o descendente do criador do lendário método Thousand Forged and Hundred Tempered a superar o bullying que estava sofrendo na escola. Só depois de completar essa missão Levi poderia voltar. Quando Levi abriu os olhos novamente, se viu dentro de um quarto estranho. O que mais chocou ele foi que absolutamente tudo ao redor era rosa. As paredes, os móveis, as cortinas, cada detalhe parecia brilhar com um tom intenso de rosa. Quando olhou para si mesmo, a situação ficou ainda mais estranha. Levi percebeu que estava usando um agasalho rosa macio que até tinha um rabinho fofo de coelho. Para deixar tudo ainda mais confuso, o cabelo dele estava preso em um coque bem arrumado, fazendo ele parecer quase exatamente uma garota. Completamente confuso, Levi caminhou devagar até o espelho do quarto. Ele encarou o próprio reflexo com atenção, virando a cabeça de um lado para o outro enquanto tentava entender em que tipo de situação tinha se metido. Quando finalmente percebeu a roupa inteira que estava usando, um pensamento chocante passou pela mente dele. Por um breve momento, Levi chegou a se perguntar seriamente se tinha se transformado em uma garota. Para confirmar se aquela suspeita estranha era verdade, ele decidiu verificar por conta própria. Mas bem na hora em que estava prestes a fazer isso, a porta se abriu de repente. Uma mulher apareceu na entrada e anunciou casualmente que o café da manhã estava pronto e que já era hora de descer. Mas no instante em que ela viu o filho ali parado com a mão de forma estranha dentro da calça, ela congelou. O rosto dela ficou vermelho de vergonha. Sem dizer mais nada, ela fechou a porta com força e disse em voz alta que não tinha visto absolutamente nada. Depois daquele momento constrangedor, Levi percebeu com alívio que na verdade não tinha se transformado em uma garota. Mesmo assim, soltou um suspiro frustrado. Ele simplesmente não conseguia entender como o estranho santo ou sistema dentro da cabeça dele podia achar que vestir um cara com pijama rosa de coelho era uma boa ideia. Pouco depois, Levi trocou para um terno de cor mais neutra e desceu para tomar café da manhã. A mulher, que parecia ser sua mãe, olhou para ele com carinho e disse que ele estava ótimo. Ela também lembrou gentilmente para ele não ligar para os colegas que sempre zombavam dele na escola. Levi olhou para o copo na mesa e perguntou curioso o que era bebida ali dentro. A mulher respondeu calmamente que era simplesmente leite de vaca fresco. Ela continuou falando enquanto arrumava a mesa, lembrando que as provas finais estavam chegando muito em breve. Por causa disso, aconselhou ele a não perder tempo com coisas inúteis e se concentrar de verdade nos estudos. Mas quando ela levantou os olhos novamente, percebeu Levi fazendo algo estranho. Ele já tinha pegado o copo de leite e estava despejando devagar dentro da própria xícara. Quando a xícara ficou cheia, Levi a levantou com cuidado usando as duas mãos. Sem hesitar, inclinou a cabeça para trás e bebeu tudo de uma vez só. Depois de terminar a bebida, ele limpou a boca e sorriu satisfeito. Com total confiança, declarou que o mingau de leite de soja estava simplesmente delicioso. Ao ouvir aquele comentário estranho, a mulher apenas ficou parada em silêncio. Ela olhou para o filho com uma expressão confusa, claramente sem saber como reagir a um comportamento tão estranho. Não muito depois do café da manhã, Levi caminhou até o ponto de ônibus. Enquanto esperava ali, observou em silêncio a rua tranquila. Comparado ao barulho constante e a tensão dentro do hospital que ele lembrava, o mundo lá fora parecia surpreendentemente calmo. Logo o ônibus que ele precisava chegou ao ponto. Quando Levi subiu nele, as informações do sistema começaram a se organizar lentamente na mente dele. Agora ele entendia que estava dentro do corpo de um garoto chamado Charlie, e que o próximo destino era a escola. O ônibus logo voltou a se mover. Depois de percorrer uma curta distância, parou em outra estação. Uma jovem garota com 2 rabos de cavalo bem arrumados entrou e olhou ao redor procurando um lugar para ficar. Ela levantou o braço tentando alcançar uma das alças para se segurar.
Infelizmente, ela era simplesmente baixa demais. Por mais que tentasse, sua mão pequena não conseguia alcançar. Vendo isso, Charlie se levantou silenciosamente do assento e ofereceu educadamente o lugar para a garota. Mas bem quando ela estava prestes a sentar, outro passageiro entrou no ônibus, um cara com cabelo roxo chamativo. No momento em que Charlie o viu, uma memória apareceu na mente dele. Aquele garoto de cabelo roxo era um dos colegas de classe de Charlie. O nome dele era Johnson. Assim que Johnson viu Charlie, caminhou diretamente até ele. Com um tom irritado, lembrou Charlie que tinha pedido antes para ele guardar um lugar no ônibus. Johnson se inclinou mais perto e agarrou Charlie pela gola de forma brusca. A voz dele ficou mais agressiva quando exigiu saber por que Charlie não tinha guardado um lugar dessa vez. Com um olhar irritado, Johnson perguntou se Charlie queria levar outro soco na cara como antes. Naquele momento, várias memórias dolorosas passaram pela mente de Levi. Eram lembranças de Johnson e seus amigos humilhando Charlie constantemente na escola e tratando ele como um alvo fácil. Mas agora as coisas eram diferentes. Quem estava dentro do corpo de Charlie era Levi, não o garoto tímido de antes. A reação dele foi completamente diferente do que Johnson esperava, e Johnson percebeu imediatamente que havia algo estranho e perturbador brilhando nos olhos de Charlie naquele dia. Antes que a situação piorasse, a garotinha falou de repente. Ela explicou que Charlie tinha cedido o lugar para ela, por isso ele não estava sentado. Nesse momento, as portas do ônibus se abriram com força novamente. Um homem com roupas manchadas de sangue entrou cambaleando, respirando pesado. Em pânico, ele gritou que um psicopata o tinha atacado e implorou ao motorista para acelerar e sair dali o mais rápido possível. Infelizmente, o motorista nem teve tempo de reagir. Outra figura entrou no ônibus. Era um homem de meia-idade usando uniforme de paciente de hospital psiquiátrico, e nas duas mãos ele segurava grandes facas de açougueiro. O homem balançava as facas no ar de forma descontrolada, com os olhos cheios de loucura. Com um sorriso perturbador, anunciou em voz alta que ia picar todo mundo dentro daquele ônibus. Enquanto os passageiros olhavam para o homem armado com puro terror, Charlie permaneceu estranhamente calmo. Ele se virou devagar, encarou o atacante e declarou calmamente que o homem ali não era realmente um psicopata. Mas o homem ignorou as palavras de Charlie. Quando percebeu a garotinha sentada no antigo assento de Charlie, levantou uma das facas e avançou para a frente, claramente tentando esfaqueá-la. Johnson saltou para trás tomado pelo medo. Quando olhou de novo, viu sangue espirrando pelo ar. Para seu choque, Charlie tinha aparecido de repente bem na frente do atacante. Sem hesitar, Charlie segurou uma das facas balançando com a própria mão nua. Olhando calmamente para o atacante, perguntou por que ele queria cortar uma garotinha usando uma faca de cozinha. O homem começou a gritar em pânico imediatamente. Ele berrou para Charlie soltar a faca e deixá-lo ir na mesma hora. Mas Charlie não demonstrou nenhuma intenção de soltar. Pelo contrário, apertou ainda mais a mão na lâmina. O sangue começou a escorrer da palma da mão, pingando no chão do ônibus. Os passageiros assistiam àquela cena absurda de olhos arregalados. Ninguém conseguia entender por que Charlie se recusava a soltar a lâmina mesmo enquanto o sangue continuava a escorrer. Até o próprio homem com as facas parecia completamente confuso. Ele claramente nunca esperava que alguém reagisse daquele jeito tão assustador e destemido. No instante seguinte, Charlie torceu o pulso de repente e arrancou a faca da mão do atacante. O homem caiu no chão apavorado, gritando que aquele garoto era o verdadeiro psicopata. Charlie então se inclinou lentamente na direção do homem assustado. Com uma voz calma, mas gelada, perguntou de novo por que ele tinha tentado cortar aquela garotinha com uma faca de cozinha. Pouco depois, o som de sirenes começou a ecoar pela rua. Viaturas da polícia e uma ambulância chegaram rapidamente ao local onde o ônibus tinha parado. Enquanto isso, o atacante que tinha ameaçado todos estava tremendo de medo. Ele olhava para Charlie incrédulo, aterrorizado com o garoto que tinha tirado as facas dele com tanta facilidade. Charlie segurou as facas casualmente e perguntou se o homem queria elas de volta. Mas o agressor estava tão assustado que nem conseguia responder direito. Depois que a situação foi controlada,
Charlie desceu do ônibus. Johnson, que antes tinha caído na beira da estrada, ainda parecia completamente abalado e não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. De repente, ele ouviu a voz de Charlie atrás dele. Quando se virou, viu Charlie estendendo a mão coberta de sangue e sugerindo calmamente que eles começassem de novo. Johnson pulou imediatamente como se tivesse levado um choque. O rosto dele se contorceu de horror ao olhar para a mão ensanguentada estendida na direção dele. Mesmo assim, ele não tinha muita escolha. Nervoso, estendeu a mão e apertou a mão do colega. Mas no instante em que as mãos se tocaram, ele sentiu algo molhado e pegajoso. Em poucos segundos, Johnson percebeu o que era aquela sensação. O sangue da palma ferida de Charlie estava escorrendo lentamente pela própria mão dele. Charlie deu um leve sorriso e disse calmamente que lembrava muito bem dele. Pouco tempo depois, uma enfermeira se aproximou de Charlie. Quando viu o corte profundo na mão dele, começou imediatamente a enfaixar o ferimento. Enquanto cuidava dele, elogiou sua resistência, impressionada com o fato de ele ter perdido tanto sangue e ainda permanecer completamente calmo. Charlie apenas sorriu e respondeu que a dor na verdade o deixava mais forte. Ele explicou que sua mente era forte o suficiente para suportar aquilo e que, com o tempo, já tinha se acostumado bastante com esse tipo de sofrimento. Ao ouvir essa resposta, a enfermeira não soube o que dizer. Ela olhou para ele com uma expressão estranha, se perguntando em silêncio se aquele garoto talvez fosse realmente completamente louco. Logo depois, os policiais escoltaram firmemente o agressor para fora do ônibus. Eles rapidamente colocaram algemas frias de metal em seus pulsos e o conduziram até a viatura policial que aguardava do lado de fora. A situação tensa que havia abalado todos começou a se acalmar aos poucos enquanto o homem era levado sob forte vigilância. No entanto, no momento em que o agressor viu Charlie novamente, sua reação foi completamente diferente. Seu rosto ficou pálido, e lágrimas encheram seus olhos de repente. Em puro pânico, ele tropeçou para trás e tentou se afastar o máximo possível de Charlie, gritando assustado que aquele cara era o verdadeiro psicopata. Um dos policiais então se aproximou de Charlie e falou com ele em um tom respeitoso. O oficial elogiou sua coragem, explicando que o que ele havia feito foi extremamente corajoso. Ele agradeceu sinceramente a Charlie por ter ajudado a conter uma situação tão perigosa. O policial ainda acrescentou que entrariam em contato com a escola de Charlie para informar sobre suas ações heroicas. Na visão dele, um aluno que demonstrava esse tipo de coragem merecia ser reconhecido e elogiado por todos. Mas Charlie quase não reagiu aos elogios. Com uma expressão calma e quase indiferente, ele apenas respondeu que já estava atrasado para a aula. Para ele, era hora de sair e ir direto para a escola. O policial observou enquanto ele se afastava e sorriu levemente. Ele não pôde deixar de admirar o garoto. Mesmo com um ferimento tão profundo na mão, Charlie parecia se preocupar mais em chegar à aula no horário do que com qualquer outra coisa. Esse tipo de dedicação aos estudos realmente ganhou o respeito do oficial. Ainda preocupado, o policial correu rapidamente atrás de Charlie. Ele lembrou que seus ferimentos ainda não haviam cicatrizado e sugeriu que ele tirasse o dia para descansar. O policial até se ofereceu para levá-lo pessoalmente ao hospital e explicar a situação para seus professores na escola. Charlie, porém, apenas balançou a cabeça. Com uma voz tranquila, ele explicou que a dor fazia parte da cultivação. Segundo ele, cada pedaço de sofrimento só ajudava a fortalecer o corpo e a afiar a mente. Ao ouvir aquela explicação estranha, o policial não conseguiu evitar levantar uma sobrancelha. Naquele momento, ele também começou a se perguntar se esse garoto era realmente normal. Havia algo muito incomum em Charlie. Pouco tempo depois, Charlie finalmente chegou ao colégio que havia visto anteriormente nas memórias do dono original daquele corpo. Os prédios familiares combinavam perfeitamente com as imagens que haviam aparecido em sua mente. Enquanto caminhava pelo pátio da escola, o cheiro de livros vindo das salas de aula chamou sua atenção. Por um momento, ele pensou que, se Jasper estivesse ali, provavelmente seria um excelente professor de acupuntura, cercado por tantos alunos interessados. No entanto, Charlie rapidamente afastou esses pensamentos.
Ele decidiu que não havia motivo para ficar parado perdendo tempo, então continuou caminhando calmamente em direção ao prédio principal da escola. Já dentro do prédio, ele olhou ao redor pelos corredores silenciosos e começou a procurar a sala de aula para onde deveria ir. Depois de um tempo, ele entrou na sala onde sua turma normalmente estudava. Naquele momento, porém, apenas alguns alunos haviam chegado mais cedo e já estavam sentados em suas mesas. Charlie caminhou silenciosamente até uma das mesas que pertenciam a ele e se sentou sem chamar muita atenção. Depois de se acomodar, ele se inclinou para a frente e apoiou a cabeça suavemente sobre a mesa, parecendo mergulhar em seus próprios pensamentos. Logo, fragmentos de memórias começaram a surgir em sua mente. Ele se lembrou de uma conversa entre sua mãe e o diretor da escola, Shawn, discutindo o que deveriam fazer sobre a situação dele. Sua mãe esperava muito que o filho pudesse frequentar o ensino médio como os outros adolescentes da mesma idade. Normalmente, jovens dessa idade já estariam estudando nesse nível. Mas o diretor Shawn explicou que Levi não era uma criança comum, ele era considerado um paciente que sofria de um grave transtorno mental. Quando sua mãe ouviu aquelas palavras, ficou devastada. A ideia de que seu filho talvez não pudesse viver uma vida escolar normal a deixou extremamente abalada. Os pensamentos de Charlie foram interrompidos de repente por uma sensação aguda em seu braço. Parecia que alguém estava cutucando ele repetidamente. Ao olhar para cima, ele viu uma garota de longos cabelos vermelhos parada ao lado de sua mesa. Ela batia em seu braço com a ponta da caneta e perguntava friamente quem havia dado permissão para ele ultrapassar a linha desenhada que separava o espaço da mesa que eles compartilhavam. Com um tom ameaçador, ela avisou que, se ele cruzasse aquela linha novamente, não hesitaria em espetar a mão dele com a caneta. A garota esperava que ele reagisse imediatamente. Ela havia cutucado com bastante força, então imaginava que Charlie iria pular e reclamar da dor. Mas, para sua surpresa, ele não se moveu nem um pouco. Irritada com a falta de reação dele, ela continuou cutucando cada vez mais forte com a caneta. No final, pressionou tanto a ponta que ela realmente perfurou a carne da mão dele. Charlie olhou para ela calmamente e comentou de forma casual que seus amigos no hospital também gostavam de brincar assim com ele. A garota olhou para ele confusa, sem entender de qual hospital ele estava falando. Ela também ficou estranhamente irritada ao ver que ele não reagia de forma alguma, mesmo com o sangue já começando a sair lentamente do ferimento em sua mão. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Afinal, estava pressionando com toda a força, e ainda assim o cara sentado ali agia como se nada tivesse acontecido. Finalmente, quando ela puxou a caneta da mão dele, um sangue vermelho vivo jorrou imediatamente do ferimento. Apavorada com o que havia acabado de fazer, a garota gritou e saiu correndo da sala de aula. Enquanto fugia, um respingo do sangue de Charlie já havia atingido sua bochecha. Enquanto isso, um dos alunos chamado Ashton se inclinou em direção ao colega de mesa Johnson e disse algo com um sorriso. Segundo ele, o colega favorito deles tinha acabado de ser intimidado por Charlie. Ele ainda sugeriu que, depois que a aula terminasse, eles arrastassem Charlie para o banheiro. Lá, Ashton o seguraria enquanto Johnson poderia bater nele direito. Mas Johnson de repente o interrompeu. Com uma expressão séria, ele disse a Ashton para não mexer com Charlie hoje, porque havia algo muito estranho naquele cara. Ashton ficou confuso e perguntou ao amigo se ele realmente estava com medo de um cara que parecia tão fraco. Nesse exato momento, Charlie caminhou até as mesas deles. Com uma voz tranquila, ele se apresentou aos novos colegas e mencionou casualmente que se lembrava de que eles gostavam de brincar com ele. Para o choque de Ashton, Johnson imediatamente pulou de sua cadeira. Em vez de agir com hostilidade, ele rapidamente estendeu a mão e apertou a de Charlie como se estivesse cumprimentando educadamente. Charlie assentiu levemente e disse que se lembrava de ter visto Johnson mais cedo no ônibus. Ainda confuso, Ashton virou para o amigo e perguntou novamente se ele realmente estava com medo daquele suposto fracote. Logo depois, a aula de literatura começou. A professora lembrou a todos que ontem havia pedido que memorizassem a famosa Ode ao Penhasco Vermelho. Então ela perguntou qual aluno estava pronto para recitá-la naquele dia. Todos os alunos olharam silenciosamente para suas mesas.
Eles sabiam que aquela professora velha e rígida podia ser extremamente severa, e ninguém invejava o azarado que ela escolheria em seguida. Depois de examinar a sala, a professora finalmente apontou para Charlie. Ela ordenou que ele se levantasse e apresentasse a tarefa que havia sido passada. Os outros alunos sentiram um arrepio. Eles sabiam que Charlie normalmente tinha muito medo dessa professora, e muitos acreditavam que ele travaria de medo assim que se levantasse. Mas, para a surpresa de todos, Charlie se levantou calmamente do lugar. Sem hesitar, ele simplesmente disse que não havia feito a tarefa. A professora ficou completamente surpresa com a resposta direta dele. Por um momento, ela nem soube como reagir. Todos os alunos puderam sentir uma tensão pesada e estranha surgindo entre Charlie e a professora. A atmosfera na sala de aula de repente ficou desconfortável. Um clima inquietante se espalhou pelo ambiente. Então Charlie sorriu levemente e perguntou educadamente se poderia se sentar, já que havia dado sua resposta. Aquele sorriso calmo causou um arrepio inesperado na professora. Depois de uma breve pausa, ela disse em voz baixa que ele podia voltar ao seu lugar. Os alunos ficaram completamente confusos. A professora, que normalmente era rígida e implacável, nunca havia reagido assim antes. Depois de algum tempo, a aula de literatura finalmente terminou. Charlie então caminhou até a parede da sala onde havia uma tomada elétrica. Enquanto a examinava com curiosidade, Ashton se aproximou dele e comentou que ele estava agindo muito estranho naquele dia. Ashton perguntou como Charlie havia conseguido assustar Johnson mais cedo e ainda enganar a professora rígida durante a aula. Charlie nem se deu ao trabalho de responder. Ao ver isso, Ashton ficou irritado e agarrou Charlie pela gola com força, exigindo saber se ele realmente ousava ignorá-lo. Charlie explicou calmamente que a corrente elétrica poderia estimular o corpo humano e potencialmente torná-lo mais forte. Ele disse que planejava colocar uma chave na tomada e tentar cultivar usando eletricidade. Ao ouvir aquela explicação bizarra, Ashton olhou para ele horrorizado e gritou, perguntando se Charlie tinha perdido completamente a cabeça. Mas Charlie ignorou o aviso. Sem hesitar, ele calmamente enfiou a chave na tomada. Um poderoso choque elétrico atravessou instantaneamente o corpo de Charlie. A corrente repentina também passou para Ashton, que ainda estava segurando o ombro de Charlie. Nesse momento, outro colega se aproximou e tocou o ombro de Ashton, sem perceber o que estava acontecendo. No instante em que fez contato, ele também foi atingido pela corrente elétrica. Logo, outros alunos curiosos perceberam e se aproximaram deles. Um após o outro, eles foram se tocando, sem perceber que estavam criando uma reação em cadeia. Em segundos, a eletricidade se espalhou por todo o grupo, eletrocutando todos os alunos ao mesmo tempo. Depois de um breve momento, Charlie calmamente puxou a chave da tomada. Com uma expressão pensativa, ele comentou que a corrente elétrica parecia bem fraca, então o efeito de cultivo foi bastante pequeno. Quando finalmente se virou para olhar atrás de si, viu uma cena chocante. Todos os seus colegas estavam caídos no chão. Seus corpos mostravam sinais de queimaduras, e uma espuma branca começava a se formar lentamente ao redor de suas bocas. No começo, ele simplesmente achou que eles estavam exaustos depois de um dia longo e cansativo na escola. Do lugar onde estava, parecia apenas um grupo de colegas que finalmente tinham cedido ao sono depois de se esforçarem demais. Achando que não havia nada de estranho, ele decidiu que era melhor não incomodá-los. Enquanto eles descansavam, ele se levantou tranquilamente e foi em direção ao banheiro, pensando que poderia resolver suas próprias necessidades antes da próxima aula começar. Enquanto isso, a próxima aula estava se aproximando. O professor de trigonometria caminhava rapidamente pelo corredor em direção à sala. Ele realmente adorava ensinar essa matéria e estava animado para mostrar aos alunos como a trigonometria podia ser elegante e fascinante. Mas no momento em que entrou no escritório, toda a empolgação desapareceu na hora. O que ele viu o fez congelar no lugar, alunos espalhados pelo chão, completamente inconscientes. A cena chocante fez ele gritar de puro horror. Em pânico, ele imediatamente pegou o telefone e chamou uma ambulância. Sua voz tremia enquanto explicava que todos os alunos estavam caídos no chão, imóveis, e ele mal conseguia acreditar no que estava vendo.
Pouco tempo depois da ligação, o som das sirenes ecoou por todo o campus enquanto várias ambulâncias atravessavam os portões da escola e estacionavam perto do prédio. Charlie ficou quieto perto da janela, observando os veículos de emergência chegarem. Na cabeça dele, simplesmente parecia que tinham vindo porque seus colegas estudaram demais e estavam completamente esgotados. Mesmo assim, havia algo estranho em toda aquela situação. De repente, o clima deixou a escola com uma sensação meio perturbadora, quase assustadora de um jeito que ele não conseguia explicar. Logo a notícia se espalhou pela escola inteira como fogo. Os alunos cochichavam uns com os outros sobre o incidente chocante. Todo mundo do segundo grupo tinha sido eletrocutado, exceto uma pessoa que estava no banheiro exatamente naquele momento. Logo começaram os rumores. Alguns alunos diziam que todo o grupo costumava praticar bullying contra aquele único sobrevivente. Mas, curiosamente, ele saiu completamente ileso, sem nenhum arranhão. Mais tarde naquele dia, Charlie caminhava pelo pequeno parque perto da escola quando, de repente, ouviu alguém chamar seu nome suavemente atrás de uma grande árvore. Curioso, ele se aproximou e olhou atrás da árvore. Lá estava uma garota, um pouco nervosa. Ela explicou de forma meio sem jeito que, por enquanto, ele era quem estava vivendo dentro do corpo de Charlie. Depois de dizer isso, a garota saiu lentamente de trás da árvore. Ela evitava olhar diretamente para ele, com o rosto claramente corado, como se estivesse lutando para dizer o que tinha vindo falar. Charlie inclinou a cabeça e perguntou calmamente por que ela o tinha chamado ali. A garota hesitou, claramente envergonhada, e não conseguiu responder de imediato. Atrás das costas, ela estava segurando secretamente um envelope. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, alguém apareceu de repente e arrancou o envelope direto das mãos dela. Era o famoso valentão da escola, Terrence, acompanhado de alguns de seus seguidores de sempre. Com um sorriso debochado, ele balançou o envelope no ar e provocou a garota, perguntando se ela tinha escrito uma carta de amor para Charlie. A garota se virou imediatamente, claramente irritada, e exigiu que Terrence devolvesse a carta naquele mesmo instante. Em vez disso, Terrence levantou o braço bem alto, segurando o envelope fora do alcance dela. Rindo com arrogância, ele zombou dizendo que Charlie de repente tinha ficado tão incrível que as garotas agora estavam se declarando para ele. As lágrimas logo se juntaram nos olhos da garota enquanto ela olhava para cima, impotente. Com a voz tremendo, ela implorou para que Terrence devolvesse o envelope. No instante seguinte, Charlie avançou de repente com uma velocidade incrível e pegou o envelope diretamente da mão de Terrence sem nenhum esforço. Segurando o envelope com firmeza, Charlie se virou para Terrence e perguntou calmamente por que ele achava que era certo pegar algo que claramente pertencia a outra pessoa. A expressão de Terrence se contorceu de raiva. Ele olhou para Charlie incrédulo e exigiu saber se Charlie realmente tinha tido coragem de pegar algo de suas mãos. Com um sorriso ameaçador, Terrence disse que, se Charlie lesse a carta em voz alta ali na frente de todo mundo, ele generosamente decidiria não encostar nele hoje. Charlie ignorou a ameaça e caminhou até a garota. Ele perguntou gentilmente se ela realmente queria que ele lesse a carta, mas ela rapidamente balançou a cabeça, claramente não querendo que ninguém visse o que tinha escrito. Charlie assentiu levemente e disse que, se ela não queria que a carta fosse lida, então ele não iria ler. Os sentimentos dela eram mais importantes do que as provocações deles. Antes que a garota pudesse dizer mais alguma coisa, Terrence de repente socou a árvore bem atrás de Charlie, e o impacto ecoou alto pelo parque. Ele encarou Charlie e mandou que ele repetisse exatamente o que tinha acabado de dizer, com a voz cheia de intimidação. Charlie levantou lentamente o olhar e percebeu o grande amassado que o soco de Terrence tinha deixado no tronco da árvore.